Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje trago a parte 2 do Mauá Demon Evolution. Lembrando que o nome do Mauá vai estar na descrição e nos comentários fixados, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Joel e a Dilly ainda continuam procurando nossos protagonistas. Porém, depois de um tempo, a trilha deixada pelo demônio acaba. A Dilly fala que o capitão Tang Tank checou esse lugar por vários dias seguidos, então como um demônio de uma barbatana apareceu? Pois o mesmo sempre foi muito cuidadoso com esse tipo de coisa. E assim os dois começam a reclamar, pois isso nunca aconteceu antes. O capitão Yao Tang chega gritando o nome do Joel e da Dilly. Desesperado, ele pergunta onde estão as crianças e por que eles estão parados. E com raiva fala que devem continuar atrás deles. O Joel pede para ele se acalmar, pois a trilha deixada pelo monstro acabou. A Dilly fala que parece que o demônio de uma barbatana cavou até o subsolo assim que chegou neste local. E que a área da frente é um território não mapeado, ou seja, não seria inteligente da parte deles ir para lá agora. O capitão Yao Tang começa a apertar a terra. Logo, é nos mostrado um flash de sua memória, em que seu irmão é levado por demônios igual nossos protagonistas. O capitão, já furioso, fala que o demônio é um desgraçado filho da mãe, e com um soco destrói toda a área em volta. Logo, ele começa a se culpar e fala que ele deveria ter checado direito. O Joel fala que eles devem voltar, pois ele tem certeza que as pessoas da cidade estão surtando. E que os três não podem ficar longe da cidade, ou seja, depois eles vão mandar um grupo de exploração para checar as redondezas da cidade. A Dilly logo tenta acalmar o capitão Yao Tang, falando que nenhum deles queria que tivesse acontecido isso com aquelas 4 crianças. Por isso, eles precisam se acalmar. E ela sabe que o capitão se sente péssimo, mas quando ela ia tocando no ombro do capitão, o capitão empurra sua mão. E fala que é pro Joel e a Dilly voltarem primeiro, pois ele vai procurar mais um pouco e por isso não devem se preocupar com ele. O Joel fica ainda mais preocupado, mas antes que ele pudesse dizer alguma coisa, a Dilly o para e aceita a proposta do Yao Tang. Porém ela fala que ele deve se certificar de voltar antes do pôr do sol. O capitão a olha e fala que sabe disso, desaparecendo assim nas terras que ainda não foram mapeadas. A Dilly fala que não importa o que eles tentassem, eles não seriam capazes de convencer o capitão Yao Tang. O Joel concorda e comenta que o irmão dele foi capturado por um demônio no passado, e por isso ele tem se culpado desde então. A Dilly complementa falando que se o irmão mais novo do capitão estivesse vivo, ele teria mais ou menos a idade dos nossos protagonistas, e ela tem certeza que aquelas crianças o lembram de seu irmão. Mudando de cenário, nos encontramos debaixo de uma caverna. Nosso protagonista acorda se perguntando onde está e se ali era um subsolo. E ao olhar em volta, ele fica aliviado que pelo menos todos estão vivos. Mas, de repente, uma presença avassaladora aparece de trás do prota e pergunta se ele acordou. O prota se vira para ver quem era e percebe que era o demônio de uma barbatana que os capturou, e começa a falar que o prota acordou muito rápido e que ele é realmente diferente. Logo o demônio se prepara e fala que está muito curioso. Numa velocidade surpreendente, pega nosso prota pela cara e imediatamente o esmaga contra o pilar. Assim ele faz 2 perguntas, o porquê o prota tem o mesmo cheiro que os demônios e por que o prota tem um cheiro mais forte que o dele. O prota não entende nada do que o demônio está falando e apenas se pergunta o que isso significa. Nesse momento, nosso prota já ativa o poder do núcleo vermelho e se prepara para o contra-ataque. Com sua adaga já em mãos, ele tenta dar o primeiro ataque, porém o demônio desvia facilmente. E logo se prepara para dar um soco em nosso prota, falando que isso é animador. Porém nosso prota dá um mortal para trás, desviando assim do golpe. Pegando uma boa distância, ele fala que isso é uma merda, pois se ele fosse o mesmo de antes, ele já teria acabado com isso antes mesmo que o demônio pudesse reagir. Ele também não pode fugir, porque ele tem que salvar seus 3 companheiros. Assim, novamente, ele dá uma investida para cima do demônio e começa a analisar seu oponente, falando que ele é um demônio de núcleo vermelho. Além disso, ele é ágil e possui articulações flexíveis que permitem ele de reagir a um ataque rápido, mas também suas articulações perdem a proteção de sua pele dura, e isso é uma faca de 2 gumes. O demônio, ao perceber a aproximação do prota, tenta pegá-lo e fala que isso é inútil, lançando um ataque perfurante bem próximo do prota.
que é acertado em cheio. Porém, nosso prota não se desespera e fala que esse era o único jeito e essa é a sua chance. E logo ele usa seu braço esquerdo para segurar o braço do demônio e prepara sua mão direita, fazendo assim um grande corte na articulação do ombro do demônio de uma barbatana. E extremamente furioso, ele fala que vai arrancar todos os membros desse desgraçado. Depois disso, o demônio não está mais com sua aura assassina, mas sim surpreso. O prota dá um sorriso e fala que não é para o demônio desprezá-lo, pois o mesmo é um demônio de uma barbatana e ele já matou muitos desses demônios antes. Mas nesse momento o demônio dá um sorriso e numa velocidade surreal dá uma joelhada em nosso prota, que fica desorientado e começa a cuspir sangue, saindo assim voando pelos ares e batendo na parede da caverna. Nosso prota, depois desse único ataque, fica extremamente ferido. O demônio então aproveita essa oportunidade e regenera seu braço, e fala que por mais que o prota tenha descoberto a fraqueza dele, ele é um de classe madeira com núcleo vermelho, em outras palavras, ele pode se regenerar. Nosso prota então se pergunta como ele pode se curar. Isso não era só demônios de núcleo verde que podiam fazer isso, mas ao prestar atenção no que o demônio falou sobre a classe madeira, ele faz uma teoria, que os demônios após meio século evoluíram. E o demônio, já com seu braço totalmente recuperado, fala que foi o prota que o desprezou, e faz um gesto com o dedo, que cria raízes que perfuram nosso prota pelas costas, fazendo com que o prota se aproxime novamente do demônio. Assim, o demônio segura novamente nosso prota pela cabeça, que é empalado de uma forma brutal. O demônio continua falando que não entende o porquê o prota tem cheiro de demônio. O prota, já quase perdendo a consciência, fala que parece que aquele último ataque perfurou seus órgãos vitais e que está doendo a ponto de o mesmo não conseguir respirar. E complementa falando que reencarnou agora há pouco e não acredita que está prestes a morrer assim. O prota olha para seus companheiros e fala que eles também vão morrer. E que isso tudo é exatamente igual à sua vida passada, com seus companheiros morrendo bem na sua frente. E por fim, com sua última consciência, ele pede desculpa a seus companheiros. E fala que não pode aceitar isso, porém, ele já está morto. O demônio, ao perceber que ele morreu, começa a dar gargalhadas e fala que ele era um humano fraco. E se pergunta se ele comer o prota, ele será capaz de evoluir? Desse modo, quando estava prestes a devorar o prota, algo acontece. O Mauá nos mostra o semblante de alguma outra criatura, que envolve nosso prota por uma aura demoníaca assassina. Nosso prota emite uma grande quantidade de energia do núcleo vermelho e o demônio pega distância. Então ele fala que não pode morrer aqui assim, pois senão todos os seus planos vão por água abaixo. Nesse momento, a energia do núcleo ficou tão grande que o próprio começou a se quebrar. E complementa falando que não consegue acreditar que o último fragmento de sua memória seria usado aqui dessa forma. O demônio começa a se cagar de medo e fala que essa presença é extremamente assustadora. O poder do prota ficou tão grande que o próprio demônio começou a compará-lo com um demônio de 6 barbatanas. E assim, com muito poder já acumulado, o prota começa a se transformar em uma outra criatura extremamente poderosa, que, quando desperta, libera uma grande quantidade massiva de energia que causa uma explosão gigantesca, destruindo até mesmo os próprios demônios que estavam por perto e criando um grande buraco no local da explosão. E depois de tudo, o poder do prota ainda continua a crescer cada vez mais. Esse novo ser se apresenta e fala que ele é o único demônio de 8 barbatanas que existe, a existência mais forte do cristal carmesim, o rei de 8 barbatanas. O demônio logo começa a tremer na base, pois o nosso prota se transformou no rei demônio mais forte que já existiu. O demônio de 8 barbatanas fala para ele se ajoelhar, e assim, no mesmo instante, ele se ajoelha. E voando, ele pede para o demônio de uma barbatana falar o nome do ser que está à sua frente. Sem escolha, ele continua tremendo de medo, mas fala o nome desse ser. Ele é o rei da barbatana carmesim. Mudando de cenário, vemos o resto de uma cidade abandonada. Nos é mostrado então o capitão Yao Tang, que percebe algo à sua frente.
e logo prepara sua posição de batalha, que em questão de segundos vai para trás de 2 demônios sem que nenhum deles perceba. Aproveitando essa oportunidade, ele dá um super soco no primeiro, e com a perna levantada para o segundo se prepara, finalizando assim o segundo e esmagando seu pescoço. Como os 2 demônios já foram de comes e bebes, ele fala que terminou de patrulhar o terreno e haviam apenas 2 demônios de 2 barbatanas nesta área. E complementa falando que parece que as crianças não estão aqui e que ele vai continuar procurando e vai achá-las antes que escureça. Porém, de repente, ele sente todo o poder que nosso prota soltou. E por mais que ele estivesse muito longe, as ondas de choque ainda chegavam nele. E logo ele se pergunta de onde vem essa onda de energia. Seguindo assim o local onde foi o centro da explosão, pois lá há uma grande chance de nossos protagonistas estarem. De volta à caverna, o demônio de 8 barbatanas se aproxima do demônio de uma e fala que nunca pensaria que o céu continuaria tão escuro como antes do seu retorno, e ordena que o demônio de uma barbatana responda sua pergunta, se os lordes demoníacos continuam sendo aqueles 5. O demônio responde que sim, e que eles continuam da mesma posição que antes. O Rei Carmesim então comenta que parece que eles estão vivendo muito pacificadamente uns com os outros. E com muita raiva, ele libera parte de seu poder. Assim, gritando, ele pergunta se os 5 esqueceram do que fizeram com ele 60 anos atrás. Porém se acalma e nos explica que ele selecionou este corpo como receptáculo por ser o soldado mais forte da humanidade. Mas, depois de reencarnar, este corpo se tornou muito fraco, e isso é realmente uma grande decepção. Além disso, essa é a última consciência do Rei Carmesim e foi desperdiçada em uma situação ridícula. Assim, o mesmo só poderá aparecer novamente no momento do seu despertar completo. E complementa que o prota está realmente testando a paciência dele. Porém, o mesmo vai precisar esperar pelo lento despertar desse soldado mais forte da humanidade para que ele entenda as memórias das barbatanas. O demônio se intromete e pergunta se as memórias que ele fala são as memórias que eles usam para evoluir. O Rei Demônio afirma que sim e explica que barbatanas aparecem e chamam a atenção em nossos corpos e que a quantidade de barbatanas determina o nível de força. Ou seja, quanto mais, maior o nível e maior a força. E que antigamente o líder do clã dos demônios cultivou novas barbatanas. Essa evolução exige as memórias das barbatanas, pois essa é uma habilidade especial da espécie dos demônios, e é a razão de a raça deles sempre se manter superior às outras. Assim agora, esse humano guerreiro chamado Eng atualmente é exatamente como todos os outros demônios, exceto que ao invés de precisar devorar alguém da sua própria espécie e do mesmo nível para poder evoluir, o prota só precisa devorar demônios com um nível maior que o dele, para assim obter e entender as memórias das barbatanas, para no fim evoluir. O rei sorrindo fala que esse foi um presentinho que ele deu ao Eng. O demônio, depois de ouvir toda a história, diz que vai apoiar completamente o Rei Carmesim e que vai fazer de tudo para ajudá-lo. E complementa falando que vai virar o braço esquerdo e direito do rei, mas antes que ele pudesse continuar, o mesmo foi estraçalhado pela metade pelo Rei Carmesim, que fala que ele não é digno para fazer isso. Assim, o único valor que ele tem é o de ajudar nosso prota a despertar as memórias da primeira barbatana. E complementa falando para o guerreiro humano que ele preparou o primeiro passo para o nosso protagonista. Assim, o prota não deve o decepcionar, e assim precisa que o mesmo desperte um passo de cada vez em direção à oitava barbatana. Assim, quando a hora chegar, o Rei Carmesim finalmente mais uma vez vai despertar de seu sono. E logo antes do mesmo desaparecer por completo, as memórias da primeira barbatana são passadas para nosso prota. Por fim, o Mauá nos mostra o Rei Demônio Carmesim e do outro lado da moeda nosso prota sendo consumido pelo poder das barbatanas, até sobrar apenas uma única luz. O prota acompanha essa luz e ele chega em um local, no mesmo campo de batalha de 60 anos atrás. E em uma cena bem triste, um de seus últimos companheiros que morreu fala que não quer morrer e que ela ainda está esperando pelo seu retorno. Nosso prota fala que ele não vai morrer e que o mesmo vai definitivamente tirar todo mundo daí.
Assim, quando nosso prota segura a mão de seu antigo companheiro, ele percebe algo terrível. A verdade é que todos eles, incluindo o próprio prota, já estão mortos. E agora seu antigo companheiro, com um semblante de zumbi, pergunta o porquê o prota é o único que ainda continua vivo. Até que, de repente, nosso prota acorda desse pesadelo terrível. E agradece por tudo aquilo não passar de apenas um sonho. Mas não era apenas um sonho ou um pesadelo, mas sim memórias. Enquanto isso, alguém chega chamando pelo nosso prota. Eles são seus companheiros que ficam muito alegres de ele ter finalmente acordado. A Tomoe logo se adianta e chega bem próxima do prota. E então pergunta o porquê o cabelo do prota mudou de cor e se isso foi por causa da porta demoníaca. O prota não entende nada do que ela está falando e apenas fala que ela está muito perto dele. O prota interrompe a Tomoe e grita para que todos eles tenham calma e pergunta se eles estão bem, pois a última coisa que ele se lembra é que eles foram levados pelo demônio de uma barbatana. O Snow então apenas o responde falando que todos eles estão bem. Alguém atrás da cortina aparece e fala que parece que o prota se lembra de algo. Esse é o Capitão Yao Tang que fala para o prota contar tudo o que aconteceu na caverna. O prota continua sem entender nada e pergunta ao capitão o porquê ele está ali. A Jill responde falando que foi o próprio capitão Tang Tang que os trouxe de volta. O capitão fica com raiva e pede para ela não o chamar mais de Tang Tang e ela apenas aceita. O mais legal é ver a cara dos companheiros do prota imaginando o nome do capitão, praticamente falando que isso é muito cringe. O Joel então fala que encontraram eles do lado de fora de uma caverna. Todos estavam inconscientes, e ainda bem que o demônio de uma barbatana não estava por perto, ou teria sido bem mais difícil trazê-los de volta a salvo. A Jill se aproxima do prota e fala que aqueles três acordaram primeiro, mas todos eles disseram que não se lembravam de nada do que aconteceu na caverna. Assim ela dá um espelho pro prota e fala que ele foi o único a entrar em coma e ter mudanças significativas. E vocês sabem, né? A regra é clara, quando o prota começa a ter cabelo branco é porque ele vai ficar muito mais forte. Mas, seguindo o roteiro, o prota pensa consigo mesmo que finalmente entendeu o que a Tomoe quis dizer, e que tudo está diferente desde que ele reencarnou. E sobre a caverna, ele só se lembra de ter desmaiado depois de ser solado pelo demônio de uma barbatana, mas o que aconteceu depois ele não tem tanta certeza. E logo se pergunta se deve contar tudo a eles, incluindo o fato de ele ser o Eng quem reencarnou. Mas ao entender que a explicação seria problemática demais e teria a chance deles nem mesmo acreditar, ele tem uma outra ideia. Então os responde falando que só se lembra de acordar vagamente por um momento, e é por isso que ele sabia que foram levados a uma caverna. E depois disso desmaiou novamente e acordou no hospital com todos eles. O capitão Yao Tang não fala nada, mas pensa consigo mesmo se o prota estava realmente inconsciente como os outros. Ou será que ele está pensando demais sobre o assunto? E logo se pergunta o que então causou aquela jorrada de sangue na caverna. O Joel se aproxima do prota e pergunta se o nome dele é Eng. E comenta como o guerreiro mais poderoso ele viu todos os resultados do prota em suas avaliações. E concluiu que a fundação do prota é fraco, mas quando ele luta contra demônios ele parece muito calmo. Assim, por fim, ele pergunta se o prota já lutou contra um demônio. Nosso prota fica todo sem graça e fala que não. Ele apenas junta informações e analisa as fraquezas de cada tipo de demônio, por isso que ele é tão calmo nas batalhas. A Jill resume nosso prota como um nerd e fala para o Tang Tang que ele deveria cultivar mais guerreiros esplêndidos como nosso prota. O prota logo os interrompe e pergunta como foram seus resultados nas avaliações. A Tomoe responde falando que ele passou no teste de guerreiro e que eles ainda são um time. O Snow fala que por causa do acidente, o capitão Yao Tang fez deles um time. E a Liu fala que comparado aos outros times, eles já estão atrasados. O capitão explica que para um time passar, ele precisa juntar pontos com as missões, mas como o prota ficou inconsciente por 3 dias, seu time tem 0 pontos. O prota vai à loucura e pergunta como assim ele ficou 3 dias em coma. Passado um tempo, nossos protas saem de dentro do hospital. Os secundários, ao verem nossos protagonistas, ficam muito impressionados, pois eles já são guerreiros muito jovens que já estão partindo para missões. O capitão fala que logo irá explicar as regras a todos eles, mas antes disso ele dá os parabéns.
pois agora todos eles se tornaram oficialmente guerreiros, que encararam um demônio de uma barbatana e conseguiram voltar seguros. Assim, parabeniza a sorte que eles têm, e que a partir de agora ele será o responsável pelo time do Prota, e espera que eles se destaquem entre os outros 9 times. O Prota fica sem entender nada, pois no tempo dele, quando se tornavam guerreiros, eles já eram mandados para o campo de batalha para assolar demônios. O Snow logo pergunta se o Prota sabe o que é um rank de esquadrão, e claro que o Prota não sabe. A Liu fala que o Prota é realmente um novato que não sabe de nada e que atualmente eles são o time com a menor pontuação no ranking. O capitão explica que se destacar entre os outros se refere à sua pontuação no ranking de esquadrão e que o motivo para que cada time tenha um capitão cuidando dele é que possa se estabelecer assim uma competição saudável através da classificação de pontos, para que assim os times vão melhorando cada vez mais. E já que ele é responsável por 9 times, incluindo o do Prota, o time do Prota terá que enfrentar outros 8 times. Em outras palavras, eles poderão obter pontos completando missões de diferentes níveis, e quanto mais pontos, mais alto é seu ranking. E por fim, todo mês os subordinados dos 3 capitães responsáveis, no caso, os 2 primeiros times com mais pontos, e mais 6 times entrarão em uma competição de esquadrões, que haverá um prêmio para quem ficar em primeiro lugar. E da mesma forma, cada capitão responsável tem um time em último lugar que será punido. Eles serão rebaixados à equipe de limpeza e terão que esperar até o mês seguinte para que o próximo time no último lugar chegue. O Prota logo fala que isso é muito inconveniente e agora ele entendeu o porquê tudo é tão limpo. O capitão Yao Tang complementa falando que essas são as regras para os guerreiros e que os demônios continuarão evoluindo, então eles, como guerreiros, não podem relaxar. E assim como a Situ Liu teve a maior pontuação na avaliação, ela será nomeada a líder do time e pergunta se todos estão de acordo. O Snow e a Tomoe concordam falando que não tem objeções, enquanto nosso Prota engole seu orgulho falando que ele era o guerreiro mais forte da humanidade. A Liu então grita falando que com certeza eles irão completar todas as missões. O capitão fala que como ainda é de tarde, então eles podem decidir que tipo de missão o time deles vai pegar. E que é bom eles também darem uma olhada nos pontos dos outros times. E por fim fala que eles terão que se acostumar com seus trajes de encesto em batalhas reais. E caso haja um problema, eles devem o procurar. Assim ele sai falando que agora eles estão dispensados. A Liu já se adianta e fala que eles terão que dar uma olhada no que está no quadro de missões, pois eles já estão 3 dias atrasados por causa do Prota e por isso devem se esforçar. A Tomoe logo grita para ela esperar e a Liu se pergunta se tem algo mais importante que devemos fazer antes disso tudo. A Liu começa a ficar tão preocupada que ela tem até mesmo uma crise de líder e se pergunta o que pode ser tão importante. A Tomoe apenas a responde falando que eles precisam tirar a primeira foto oficial como um time. A Liu logo começa a encarar a Tomoe com uma grande quebra de expectativa. Nosso Prota dá um sorriso e fala times como um todo, e que isso não é nada ruim. E assim, a primeira foto oficial como um time deles foi tirada. E galera, se esse mundo, na minha opinião, fosse mais tecnológico, a Tomoe seria uma stream que em toda luta faria uma live. Em outra parte da cidade, o capitão Yao Tang pergunta aos outros capitães o que eles acham. A Jilly logo começa a relembrar os fatos, que o capitão Yao Tang disse que os demônios sem barbatanas encontrados perto da caverna explodiram, e que dentro da caverna haviam sinais de sangue de um demônio desconhecido espalhado por toda parte. O Joel logo pergunta se ele está querendo dizer que acha que aquelas crianças fizeram isso. O capitão Yao Tang apenas fala que desconfia daquele chamado de Eng e complementa falando que seu nariz é muito sensível e ele tem um cheiro familiar, mas fede muito também. Até que, de repente, a Jilly o abraça e fala que ele está exagerando e contando que as crianças estejam de volta e seguras, está tudo bem. E complementa falando que parece que o time do Prota é bem forte, mas é pro capitão ter cuidado para não perder pro time dela. O Joel então fala que eles vão ficar de olho no Prota e que se caso o capitão Tang Tang encontrar alguma coisa suspeita, ele deve avisar os outros capitães. Voltando para nossos protagonistas, eles estão no quadro de missões no centro da
pela cidade, escolhendo as missões que eles irão fazer a partir de agora. O Prota fica muito contente que há 3 missões de Rank A e que se eles conseguirem completá-las, eles vão ganhar 10 pontos para cada missão. O Snow logo começa a explicar para o Aang, que não sabe muito bem de tudo, que essas missões de Rank A são as mais altas que eles podem receber. Em outras palavras, as missões de Rank A são as mais difíceis. E que comparado com as missões de Rank B que valem 6 pontos e as missões de Rank C que valem 3 pontos, as missões de Rank A que valem 10 pontos são muito mais interessantes que as outras. Assim, missões de Rank B e C são muito mais tranquilas e seguras, enquanto missões de Rank A vão frequentemente acabar com danos severos. O Prota então fala que entendeu, e que se esse é o caso, eles vão pegar todas as missões de Rank A, combinando com a ideia da Liu, que falou a mesma coisa.